Boa noite, estamos ao vivo. Eu estava quase postando o vídeo que eu cheguei a gravar para a 25ª regra aqui do projeto Amplie Sua Renda. Mas aí, esse é um assunto que eu disse, porra, sabe de uma coisa? Eu não avisei que ia ter live, na verdade estava combinado que eu ia postar isso aqui via IGTV, mas eu vou entrar ao vivo aqui, quem tiver para discutir esse assunto de hoje comigo, vai ser um prazer enorme, porque o conteúdo que está aqui, se você está, Fala Ubiran, Márcio M. Dias, Christian, Óleos, Arthur, Schmidt, João Matheus, fala turma, boa noite, fala Décio, tudo bem? Se você está aqui, né, seja aqui ao vivo comigo agora, ou tá assistindo isso aqui gravado, qualquer que seja o canal, eu te convoco a duplicar, no mínimo, esse conhecimento para outras pessoas, porque o que eu vou falar aqui hoje está dentro do projeto Amplie Sua Renda, mas é uma informação quase que de utilidade pública, tá? Então, você pode entender como responsabilidade social tua levar isso para mais pessoas. Deixa eu escrever aqui qual é a regra de hoje. Então, para quem está familiar, isso aqui é uma live do projeto Amplie Sua Renda, tá? Boa noite. E a regra é essa aqui, eu estou escrevendo aqui agora. Acabou de começar, tá, Gabriel? Estou começando aqui agora. Eu ia postar o GTV, depois eu disse assim, sabe uma coisa? Vou entrar ao vivo. E entrei ao vivo. Deixa eu escrever aqui, cara. Pera aí. Foi. Então é esse cara aqui. Fugir da distração do auto-engano. O que é isso, né? Já tocou uma sinalização aqui no meu WhatsApp, puxando minha orelha. Porra, entrou ao vivo e não avisou. Não tem problema, vai ficar gravado. Se eu vou participar do evento da sexta-feira em Recife da Slice, vou sim, sou um dos palestrantes lá. São 12 palestrantes, acho que 9 do eixo sudeste ali, um de João Pessoa e 2 de Recife, eu sou um desses 2. E acho que vai ser um evento muito legal. Veja, vamos aqui, massa, Gabriel, a honra é toda minha, tá? E vou seguir fielmente a proposta do projeto Amplie Sua Renda e vou direto para o conteúdo. O que é essa história da distração do auto-engano? Eu vou usar aqui as pirâmides financeiras como um exemplo. É um exemplo do auto-engano, tá? Mas não se restringe apenas a isso. Então, eu vou usar, inclusive, o exemplo das pirâmides financeiras porque a gente tem uma epidemia em curso agora no Brasil. Sempre existiu isso, né? Mas quando eu falo epidemia, isso é muito comum em momentos de escassez, né? Ou seja, fases longas de desemprego ou então altas taxas de desemprego intensificam isso. E aí, depois de alguns fatos recentes, depois de alguns fatos que envolveram pessoas que eu conheço, eu decidi falar sobre isso aqui, né? E antes de rejeitar esse conteúdo, se você disser assim, o Arthur vai falar de pirâmide, eu não vou falar de pirâmide, eu vou usar pirâmide como um exemplo para traduzir essa regra que é fugir da distração do auto-engano. E se você se sente blindado, não, isso aqui eu consigo distinguir o que é uma pirâmide, então eu estou blindado a isso, logo eu não preciso desse conteúdo, eu gostaria de dizer que os apelos psicológicos que são utilizados por essas empresas, por exemplo, eles atingem a todos nós, porque são características que atuam sobre o comportamento humano, tá? Então, tem mais uma pessoa aqui puxando minha orelha porque eu não avisei que ia entrar ao vivo. Não tem problema, vai ficar gravado. O grande Bruno Lima está aí também, estava com ele agora. Então, veja, é o tipo de conteúdo que é útil para todo mundo, tá? E, na verdade, o que eu vou fazer aqui eu vou traduzir um conteúdo de uma carta que eu escrevi há 2 meses, né? E quando eu lembrei desse assunto hoje, eu disse, porra, isso aqui continua atual, quase que não mudou nada. Criptomoedas é esquema de pirâmide, eu vou chegar lá, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, deixa eu começar com uma história. Eu trabalhava na Deloitte em 2013, que é uma empresa de consultoria, etc, né? E, na época, eu fui convidado para uma empresa de multinível que estava se formando. Que eu não sei dizer, até não parei para
estudar, também pouco importa assim, se era uma pirâmide ou não. Eu tenho motivos para levar a crer que era, até porque a empresa se descontinuou, parece que teve problema, não pagou um monte de gente e tal, não sei o quê. Não parei para investigar, como eu falei, pouco importa, mas o fato é que eu pude acompanhar o nascimento dessa empresa e eu acompanhei muito de perto os transtornos psicológicos que isso causava nas pessoas que estavam envolvidas, né? Então, assim, pessoas que estavam muito bem na carreira e que, de repente, disseram assim, porra, esquece tudo isso aqui, sabe? Pessoas que valorizavam a determinada renda e semanas depois achavam aquela renda ridícula. Pessoas que valorizavam coisas que haviam conquistado com muito tempo de trabalho e que, em semanas, aquilo já não representava mais nada, né? Eram vários os transtornos e eu acompanhei de perto. E, porra, eu já era um cara de finanças, né? E depois daquilo, estudando mais finanças comportamentais, eu percebi o que era aquilo, né, que eu tinha acompanhado na prática de perto. Então, assim, primeiro, é bem importante entender que até hoje as pessoas continuam caindo nessas falácias e isso deve continuar. Por quê? Isso começa com apelos psicológicos que são inerentes à natureza humana. E perceba que as pirâmides financeiras, elas se proliferam em momentos de crise. Então não dá para dizer que a gente está num momento de crise, mas a gente vem de um momento bem sofrido na economia real, né? E dito isso, como a economia é cíclica, esse tipo de negócio sempre existiu e sempre vai existir. Né? Por mais que você trabalhe educação financeira, isso sempre vai existir. Agora, se ganha muita força em momentos de fragilidade econômica. Por quê? Porque a proposta é sempre muito tentadora, né? Ou seja, é a possibilidade de você ter dinheiro rápido, relativamente fácil, né? Sobretudo comparado ao mercado tradicional. Então os caras falam, você tem que trabalhar muito e tal. Mas comparado ao mercado tradicional, a possibilidade de ganhar dinheiro é muito rápida, é muita grana, fácil, né? E com pouco risco envolvido. É sempre assim, você investe muito pouco, né? Então você faz a conta, porra, esse pouco é um pouco normalmente acessível. Você fala, bicho, essa é uma grana que eu tenho, se der errado eu perco isso aqui, se der certo eu ganho muito e eu tenho que trabalhar pouco, dá para conciliar com o que eu faço, né? Então a proposta como um todo normalmente é muito tentadora. E aí nesse cenário, por que é que isso se prolifera quando você tem um momento de fragilidade econômica? Porque quem está com dificuldade financeira, tá? Ou até mesmo aquela pessoa que não está devendo ainda, mas está muito distante da situação financeira que ela gostaria de estar, ela passa a querer acreditar na oferta. Então, a gente tem uma capacidade, tem a ver com viés cognitivo da confirmação, né, de querer acreditar naquilo que eu quero acreditar. Então, ou seja, de conseguir acreditar naquilo que eu quero acreditar. Então, a oferta é tão tentadora e se eu estou numa situação frágil, eu começo, por mais que eu desconfie no íntimo, eu começo a querer acreditar na coisa. E aí essa vontade de acreditar na coisa faz com que eu participe da coisa. E a prova disso, uma das provas disso é que tem muita gente que entra nesse tipo de esquema dizendo o seguinte, eu sei que é pirâmide, mas aí eu vou entrar e eu saio muito rápido e eu vou ganhar e eu vou sair antes de ter algum tipo de problema, né? Antes de quebrar, enfim. Evidente que eu não vou entrar nem no mérito ético da coisa, né? Porque alguém vai se prejudicar. Então, se você conseguir fazer isso, você está fazendo às custas do orçamento de alguma família. Ponto, né? Mas, até mesmo de chegar nesse ponto ético, é o seguinte, não é tão simples assim, né? Por quê? Porque o futuro é imprevisível. Então, alguém vai se machucar e esse alguém, por mais que você queira acreditar que não vai ser você, pode ser você sim. Então, pode acontecer alguma coisa não prevista contigo e, de novo, se não acontecer, você vai estar, às vezes, falindo outra pessoa. E não é modo de falar, tá? Inclusive, eu conheço pessoas próximas que isso aconteceu com elas. Então, uma das coisas, analisando mais tecnicamente, que eu percebi com o tempo, tá? E que passa despercebido por muitas pessoas. Por que será que os ganhos iniciais para esse tipo de esquema normalmente são muito altos? Na partida, já no início. Porque é o seguinte, existem dois tipos de novos entrantes, tá? Tem o primeiro tipo, que é o cara que entra, ele entra, desacredita
E muito rápido ele deixa o negócio de lado. Ele assume o prejuízo daquele investimento inicial, daquela compra inicial, sei lá, e aí ele ignora o negócio. Esse perfil de entrante não alimenta o negócio, né? Até alimenta no sentido que é desse dinheiro que eu vou fomentar a galera que está lá em cima, né? Mas tem um outro perfil que é o cara que entra e que ele se esforça muito para trazer novas pessoas. Esse é o melhor cara que tem, né? Porque ele traz mais pessoas para a base. E aí, essas pessoas que formam o segundo grupo, que são aqueles que se dedicam, que ficam pensando no negócio, que ficam falando, fazendo palestra e tudo isso, esse cara, ele é fundamental para trazer mais pessoas para o negócio. E o único elemento decisivo para que ele continue fazendo isso é dinheiro, né? Assim, dinheiro é a grande força motriz aqui. Sendo que a verdade é que todo mundo, quase que todo mundo, entra muito desconfiado. Até mesmo o cara que diz assim, porra, o negócio é bom e tal, no íntimo, lá dentro, ele entra um pouco desconfiado, né? E uma das coisas que faz com que atenue essa desconfiança é se ele ganhar muito dinheiro muito rápido. Porque, como é que eu vou... Aí é uma prova, né? Tá vendo aqui é o dinheiro da conta, né? Então, os retornos potenciais são altos no início, porque assim, a pessoa que entra desconfiada e ganha dinheiro em seguida, ela cria coragem para investir mais tempo, para investir mais dinheiro e para convidar mais pessoas e para convidar mais pessoas próximas. Na hora que eu vejo que tem dinheiro entrando na minha conta, eu tenho coragem para convidar aquela pessoa e dizer, funciona, porra, tá mudando a minha vida. Pois bem. E aí quando você vai além e começa a observar ainda mais o comportamento das pessoas, pelo menos comigo, né? Eu tenho uma forte sensação de que as pirâmides, elas simplesmente não vão acabar, como eu comentei há pouco tempo. A gente vai sempre improvisar novos argumentos, novas tecnologias, agora se usa muito com o Bitcoin porque é uma coisa nova, mas é sempre alguma coisa para que as pessoas estejam dispostas para pagar para ver. Vou ver, porque agora pode ser, porque realmente esse negócio de Bitcoin, de criptomoeda e tal, não sei o quê. Eu não estou fazendo associação à criptomoeda. Estou dizendo que os esquemas se aproveitam de coisas novas e essas coisas novas são coisas que as pessoas não dominam. E por não dominarem, querendo acreditar, elas falam, realmente eu acho que faz sentido, porque esse negócio novo aí, né? Pois bem, dia desses eu estava fazendo uma entrevista em Geraldo Freire, que é um grande comunicador aqui em Recife, né? Acho que para o Pernambuco inteiro que vai o programa dele, e um ouvinte mencionou uma pirâmide que não era ilegal, né? Como assim uma pirâmide que não é legal? Aí eu entrei no Instagram na hora lá e fui pesquisar e o argumento era o seguinte, esse método é infalível porque a empresa, entre aspas, usa uma estratégia de stop loss e stop gain nas suas operações de trade, e aí ela nunca perde. Para quem é do mercado financeiro sabe que stop loss nada mais é do que você delimitar um nível máximo de perda, né? Então, se a ação chegar num determinado preço, ele vende automaticamente para controlar o tamanho da tua perda, né? E stop gain também, né? Ou seja, se bater um determinado preço, ele vende automaticamente para embolsar aquele lucro, né? Ou seja, isso nada tem que ver com uma operação garantida que você nunca ganha. Mas quantas pessoas entendem o conceito de stop gain, stop loss? Então o cara fala isso e impressiona quem é leigo e quer acreditar na coisa, e aí acaba embarcando no negócio, né? Então isso nada tem que ver com método garantido. Tem muita gente se aproveitando com o desconhecimento relacionado a criptomoedas, como eu falei há pouco, e blockchain, isso vai sempre mudando com o tempo, né? Daqui a pouco vai ser a criptomoeda do Facebook e tal, não sei o quê. O fato é o seguinte, né? Eu não desisti de postar esse conteúdo gravado e fiz essa live improvisada de graça, né? Eu poderia estar agora fazendo um monte de coisa aqui, vou jantar agora com minha esposa e tal. Eu entrei aqui ao vivo porque eu gostaria de deixar essa regra do projeto Amplie Sua Renda hoje muito explícita. E eu gostaria que você internalizasse como um grande mantra: não há saída rápida. A gente quer isso no íntimo. No íntimo, dificilmente você está muito satisfeito com a tua renda, né? Você pode estar agora, mas daqui a 2 meses você não está mais. Então, eu sempre quero saber qual é o truque que eu vou aplicar e que, porra, agora eu vou duplicar, eu vou triplicar e tal. São pouquíssimas as vezes que isso acontece. Não tem saída rápida, tá? Ou seja, um grande
direcionador para que a gente consiga ampliar a renda é justamente fugir da distração, do auto-engano de que há um grande atalho que vai fazer com que eu triplique a minha renda. A pirâmide financeira é apenas um exemplo, mas ele é um bom exemplo porque ele continua, por mais que seja um truque velho, continua fazendo com que muitas pessoas errem, tá? E ele revela o lado psicológico e emocional que está atrelado com essa distração do auto-engano de que falta a dica esperta. Não tem dica esperta. O que tem é muito trabalho envolvido, né? Então, o Bruno Lima, por exemplo, é um cara que, estava vendendo o serviço, a empresa dele para mim. Eu estava com ele agora meia hora, 9h30 da noite. Eu estou aqui, de certa forma, agora trabalhando 10 horas da noite. Então, não tem saída rápida, tá? E uma coisa, até quem entrou nesse projeto no começo, entrou muito e diz assim, tem um projeto para ampliar a renda, então eu vou assistir 5 lives e depois de 5 lives eu vou aumentar minha renda. Isso é um auto-engano. Não tem esse negócio. Então, se tem uma coisa que pode nos ajudar a ampliar a nossa renda, é consistência. E consistência vem com muito trabalho, com regularidade. E isso é aplicado com regularidade e consistência quando eu não me auto-engano de que há um grande atalho ou um grande truque a ser colocado em prática. Beleza, turma? Então, essa foi a regra de hoje. Ganância. O Primo fala muito isso, né? Eu acho que ganância e medo geram prejuízos, né? Impaciência é uma consequência desses caras. Mas sim, tá? Então, o David Barbosa está falando e eu concordo contigo. Vou fazer, já que hoje foi ao vivo, vou postar o card dessa regra, fuja da distração do auto-engano, lá no meu perfil nesse momento, e eu ficaria muito feliz se você fosse lá e comentasse o que é que você achou desse conteúdo. E cara, se você conhece pessoas que podem se distrair pelo auto-engano, não necessariamente apenas com pirâmide, mostra essa live aqui para essas pessoas, porque a gente tem o dever social de ajudar muita gente que, em função do auto-engano e da ganância, acaba trocando os pés pelas mãos, em vez de ampliar a renda, quebra, né? E aí, como diria o grande Ricardo Canella, essa história de caia quantas vezes você quiser e levante, esquece. Isso é bonito no palco, isso é bonito com discurso motivacional. Na vida real, não. Evite cair, porque dependendo da queda, você não levanta mais, meu amigo. Então, vida real, senhoras e senhores, sempre. Vida real. Forte abraço, estou aqui na torcida pelo sucesso de todos vocês. Boa noite. Vamos lá para o feed agora, hein? Comentário lá no feed.